Seja bem-vindo à Taverna do Raiden. Tem sido dias interessantes aqui no reino, sabia? Umas coisas estranhas acontecendo por aí, principalmente agora com a inauguração da taverna, tá tudo meio movimentado. Mas eu queria saber, você já faz parte do reino? Pra quem não sabe, reino é a nossa comunidade no Discord. O primeiro link na descrição, você pode entrar lá, colocar suas aventuras, suas histórias, pedir sugestão, comentar sobre o canal, sobre a taverna e principalmente, se você for novo lá, escolher uma das suas casas. Esses dias um cliente meio engraçado apareceu por aqui, ele era meio baixinho, ruivo, usava uns machados, falava meio estranho. Tinha uns outros amigos dele, um com orelhas pontudas e outro com cabelo escuro, mas ele tava falando alguma coisa sobre a mitologia japonesa e alguma coisa do tipo. Eu não entendi, ele tava meio bêbado, mas eu fiquei curioso e fui até a biblioteca do reino para descobrir um pouco mais e hoje eu vou contar para vocês sobre a mitologia japonesa. Primeiramente, para comparar um pouco com as outras mitologias, é tudo quase a mesma coisa. Muitas mitologias têm a mesma base, então vai ficar algumas coisas bem parecidas. Principalmente as partes de matança, então vai ter muito sangue, e de sexo, então vai ter muito sangue. Os grandes deuses deram início à criação do mundo com um homem e uma mulher, Izanagi e Izanami. Dois seres divinos que pela história lembram um pouquinho um tal de Adão, talvez uma Eva. Pois é, como eu disse, as coisas são bem parecidas. Ambos, Izanagi e Izanami, receberam ordens para criar a Terra, de onde antes só havia água. E para isso, receberam uma lança com um nome muito complicado. O nome da lança é Ame-no-nu-Hoko. Eu acho que era isso, não tinha ninguém ditando para mim, então pelo que eu li é isso. Para ficar mais fácil, a Lança dos Céus. Izanagi e Izanami usaram essa lança para mover os mares e criar um pouco de terra, e a primeira terra foi a Onogoroshima. Depois disso, a partir de uma ponte do céu, eles desceram e tiveram dois filhos, que não eram perfeitos, pois tinham algumas deformidades. O nome deles eram Hiruko e Awashima. Por não serem perfeitos, por terem suas imperfeições e deformidades, foram mandados embora em um barco e não foram considerados divindades. Por terem esses filhos deformados e se acharem os perfeitos, ficaram um pouco confusos e perguntaram ao Deus Supremo o que havia acontecido. E como resposta, ele apenas disse: crie uma nova ilha. A nova ilha criada foi Ohoyashima, que são agora as 8 ilhas principais do Japão. Depois de muito sexo, Izanami finalmente deu à luz a um filho perfeito, Kagutsushi, o deus do fogo, a encarnação do fogo. E logo após o nascimento da criança, ela faleceu. Após o falecimento da Izanami, Izanagi ficou furioso e resolveu matar Kagutsushi, achando que a culpa era dele. E por conta disso, diversos outros seres divinos foram criados. Por vingança, Izanagi resolveu ir até Yomi, a terra dos mortos, das almas penadas, do Shilindró, o quinto dos infernos. Ele havia ido recuperar a alma de sua mulher, pois ele não havia visto sentido em perder a sua esposa para uma criança. Chegando lá, Izanami não pôde sair do mundo das trevas. E o último pedido dela para Izanagi foi que eles se deitassem próximo ao portão de Yomi, a entrada do inferno. Parte do trato deles se deitarem juntos era que apenas isso ia acontecer, eles iam dormir. Mas no meio da noite, Izanagi quebra o contrato e acende uma tocha na frente do portão, iluminando todo o corpo de Izanami e assim revelando a verdade que a escuridão escondia. O corpo de Izanami estava repleto de larvas com furos, ela estava putrefando já lá no inferno. Diversos demônios estavam rodeando o corpo de Izanami, que ficou furiosa e mandou todos esses demônios atrás de Izanagi, que no mesmo instante correu e fechou a porta do inferno, a porta de Yomi, com uma pedra gigante, aprisionando todos os demônios e até sua própria mulher lá dentro. Após voltar para a Terra, usou o poder do Sol para destruir todos os demônios que ele havia preso junto de sua mulher, dando assim origem à morte. Isso tudo é mais ou menos o começo da história, tá? A mitologia, como todas as outras, são muito extensas e para contar isso vai aí uma vida inteira. Mas eu posso falar para vocês aqui os principais nomes dessa mitologia, os principais deuses que acompanham ela. A deusa do Sol, de quem Izanagi roubou o poder, se chama Amaterasu. Esse nome me lembra alguma coisa referente a olhos, eu não tenho certeza. Todos os imperadores do Japão são descendentes de Amaterasu. Tsukuyomi e Susanoo são deuses respectivamente da lua e da tempestade. Ambos são irmãos
de Amaterasu. São muito violentos e controlam as tempestades que acontecem pelo mundo. Susanoo é o mais famoso deles, aparecendo em diversas histórias e contos. Inari, o Deus Supremo, ou Kami, como chamam, é o deus mais importante de toda a mitologia japonesa. Ele comanda o chá, a fertilidade, o arroz, a vida, tudo que é mais belo e divino nesse mundo provém de Kami, ou Inari. É muito comum encontrar santuários para esse deus e é muito comum também fazer oferendas com animais vivos para esse deus. Shitennou são 4 deuses e comandam 4 templos budistas espalhados pelo Japão. Cada um dos 4 representa um elemento, uma direção, uma virtude e uma estação do ano. E eles são bem aterrorizantes. No Japão é comum encontrar lendas a respeito desses deuses, onde eles acabam matando muita gente por serem muito violentos. Mas enquanto estão quietos, eles são bem de boa, é só não mexer com eles. Há muitos outros deuses e ou outras divindades pela mitologia japonesa, mas se eu ficar falando delas aqui, vai demorar muito tempo, vocês vão chegar aos 90 anos fácil. Se você quiser saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários para eu saber. Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, se inscreve no canal para continuar acompanhando e para não perder também caso eu fale aí um pouco mais sobre Kami, Susanoo, Amaterasu, acho que vocês vão querer saber. Algo muito interessante que talvez eu possa falar para vocês, que aquele baixinho ruivo ficava falando, é sobre o budismo, que é da mitologia japonesa. Talvez eu traga um conteúdo aqui para vocês e eu quero saber se vocês gostam disso ou não. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes vou deixando a perguntinha aqui desse vídeo, que é: se você fosse um deus japonês, que deus você seria? Ok? Obrigado por beber aqui comigo e deixar eu contar uma história pra você. A gente se vê na próxima. E acessa o reino, viu? Faça parte da nossa comunidade. Tchau!